Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Daniel aqui, dando continuidade à nossa primeira semana de refração, uma semana que tem muito cálculo, vocês já perceberam, né? Mas eu quero dizer para vocês, pessoal, que refração nada mais é do que você conhecer a teoria e aplicar isso muito nas questões. Aqui, mais do que nunca, treinar questões é essencial. Não só aqui nesses primeiros módulos, nessas primeiras semanas do nosso módulo de óptica e refração. Não, mas daqui até a sua prova, treine com frequência conceitos de óptica e refração, que você vai dominar esse tema. Eu garanto isso para vocês. E olha, recapitulando, nós já aprendemos a acuidade visual, nós já estudamos a parte de acomodação, ponto próximo, ponto remoto, e a gente vai finalizar esse nosso bloco aqui com esquiascopia. Tema muito importante, pessoal, esquiascopia, retinoscopia, o exame da reguinha, lembra lá da sua residência? Esse é um tema que cai demais, todos os anos vai ter questão de esquiascopia, não tem como escapar disso aqui. Então, acompanhe comigo aqui o raciocínio, para você ter toda a base teórica que eu garanto que você vai conseguir acertar qualquer questão de esquiascopia. Combinado, pessoal? Vamos lá então, do básico. O que é a esquiascopia, a retinoscopia? Olha só, é um método objetivo para eu conseguir identificar qual é o erro refracional do olho do meu paciente. Quando eu falo método objetivo, eu estou me referindo à situação em que eu, médico, consigo extrair a informação sem que o paciente ele participe desse processo. É diferente lá do Greens, que você pede a opinião do paciente, é um método, então, subjetivo. Depende da subjetividade do teu paciente. Beleza? Legal, Daniel. Como que eu faço retinoscopia? Através do que a gente chama de retinoscópio. O retinoscópio ele é um aparelhinho que nada mais, nada menos vai te dizer, olha, o ponto remoto do paciente é esse aqui. E a gente lembra, né? Se eu conheço o ponto remoto, eu sei qual é a metropia. É ou não é? Lembra? A metropia é igual ao inverso do ponto remoto, lembra disso? O retinoscópio, ele te ajuda a identificar esse ponto remoto e você saber qual é o erro refracional do paciente. Beleza, Daniel, mas como que isso acontece? Galera, imagina aqui comigo, olha só, imagina que você está lá no infinito, além de 6 metros de distância, com um retinoscópio na sua mão, e você vai ligar esse retinoscópio e iluminar o olho do paciente que está lá longe também, no infinito. Beleza? A gente sabe que você está aqui, nesse caso, examinando um paciente emétrope. O que vai acontecer? O seu retinoscópio ele vai lançar feixes de luzes paralelos, porque ele está no infinito, então raios de luz que partem do infinito são raios paralelos, perfeito. Esses raios vão entrar no olho do nosso paciente e eles vão chegar lá na retina do nosso paciente e essa retina, por sua vez, vai refletir esses raios em direção a você. Perfeito. A gente sabe que no paciente emétrope, pessoal, os raios saem dos olhos desse paciente também paralelos. A gente lembra disso na nossa aula de ponto remoto. O ponto remoto de um emétrope está no infinito. Os raios de luz de um emétrope eles vão sair ali, ó, paralelos. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Bacana. Olha só que interessante. Como que o meu retinoscópio vai conseguir ver esses raios de luz saindo desse olho emétrope? Ele vai ver assim, ó. Ele vai ver um reflexo cheio e brilhante, ocupando toda a pupila do nosso paciente. Isso nós chamamos aqui de neutralização, um reflexo cheio ocupando toda a pupila. Quando eu olho isso aqui, eu sei que meu paciente ele está emétrope, ele está corrigido. Perfeito, pessoal? Legal. Essa é a situação normal, para a gente entender, para a gente ter de base. Agora vamos olhar um paciente que tem miopia. Vamos lembrar? Novamente, você está lá no infinito, você vai jogar a luz no olho do paciente e essa retina do paciente vai refletir essa luz em direção aqui ao seu retinoscópio. Só que nós lembramos, o olho míope é um olho mais forte, é um olho que converge mais os raios. Então, os raios de um olho míope, eles não saem paralelos, pessoal, eles saem convergindo. Lembra lá da aula de ponto remoto? Ponto remoto de um olho míope, ele é finito e está à frente do olho.
É ou não é? Legal. Como que o nosso retinoscópio vai enxergar isso? Veja, a luz está chegando cruzada no nosso retinoscópio. Como que vai estar o reflexo pupilar do nosso paciente, pessoal? Olha só, primeiro ponto, não está cheio. Legal? Segundo ponto, veja, a luz vem cruzada. O movimento do reflexo, ele é contrário ao movimento do meu retinoscópio. Ah, Daniel, é por isso que o movimento ele é contra nesses casos? Sim, porque a luz ela vem cruzada. Perfeito? Ou seja, movimento contra significa que a luz vem cruzada. O que eu preciso fazer para transformar este olho em um olho emetropizado? Eu preciso que aqueles raios cruzados eles fiquem paralelos. Concorda comigo? Legal. Como que eu consigo fazer isso? Eu preciso aqui, ó, divergir esses raios através de uma lente negativa. A lente negativa ela tem essa função de divergir os raios, é ou não é? Movimento contra, eu vou usar lentes negativas para abrir esses raios. Olha só, eu consegui abrir um pouquinho mais, mas ainda estão cruzando, concorda? Como que isso vai se manifestar para mim aqui no olho do meu paciente, né? O paciente ainda está com os raios cruzando, então ele ainda é míope, ou seja, ele é míope hipocorrigido. Ainda não consegui corrigir ele. Na nossa retinoscopia, eu vou observar aqui uma coisa interessante. Perceba que o reflexo pupilar ainda não está cheio, perfeito? Mas mudou alguma coisa. Veja que a faixa está mais grossa, ela está querendo ocupar todo o reflexo pupilar. E quando eu fizer um movimento com o meu retinoscópio, olha que interessante, eu vou ter um movimento mais rápido da faixa. Legal. Eu acabei de mostrar para você o que a gente chama de sinais de neutralização. O que é isso, Daniel? São sinais, lá no meu exame de retinoscopia, de que eu estou chegando perto da refração do meu paciente. Quais sinais são esses, pessoal? Eu estou aqui com uma faixa mais grossa, mais brilhante e mais rápida. Não precisa decorar, pessoal. O que acontece? O reflexo pupilar ele vai se aproximando cada vez mais do reflexo de um olho emétrope, ou seja, um reflexo cheio. Logo, a faixa tem que ficar mais grossa para ocupar toda a pupila. Ela tem que ficar mais brilhante. E ela vai ficar mais rápida porque ela está ocupando quase toda a pupila já, então ela vai passar mais rápida. Combinado? Não precisa decorar. Legal. Então eu sei que eu preciso aumentar esse poder negativo, eu preciso divergir mais os raios. Vamos botar uma lente de -2 agora. O que acontece? Olha lá, agora os raios estão paralelos. Como que eu vou ver isso no meu retinoscópio? Uma pupila com reflexo cheio, neutralizado. Isso é o que eu chamo de um míope corrigido. Bacana. E a gente pode brincar um pouquinho mais aqui. Eu posso, por exemplo, aumentar ainda mais aquele poder negativo. Vamos colocar uma lente -3. O que vai acontecer? Olha que legal. Os raios estavam paralelos. Uma lente -3 vai abrir mais esses raios. Opa! Agora eles ficaram divergentes. Percebeu? Parece até um olho hipermétrope. Lembra lá que o ponto remoto vai aparecer ali atrás do olho? Lembra? Isso aqui, pessoal, é um míope hipercorrigido. Se comporta como se fosse um hipermétrope. Percebe que os raios não estão cruzando, mas eles não estão paralelos. Como isso se manifesta para mim na retinoscopia? Um movimento a favor. Olha só. Ah, Daniel, por isso que o movimento é a favor? Porque os raios não cruzam e não estão paralelos, estão divergindo? Exatamente por isso. Legal, né, pessoal? E quando eu observo um movimento a favor, então eu preciso convergir esses raios. Ou seja, eu preciso aumentar o poder positivo ou diminuir ali o poder negativo. Então vamos voltar para a nossa lente ali, ó, -2. Uma lente um pouquinho mais positiva, vamos dizer assim, -2. E aí eu tenho reflexos paralelos. Minha pupila aqui, o reflexo pupilar bonito, cheio de um paciente corrigido. Bacana, pessoal? Vamos continuar aqui o treinamento e dessa vez eu vou te mostrar como que seria num paciente hipermétrope. Então, hipermetropia. Estou lá no infinito, jogo a luz no olho do meu paciente, a retina vai refletir essa luz, só que aqui nesse caso, a gente lembra, o olho hipermétrope é como se fosse um olhinho mais fraco, ele converge pouco. E aqui o que acontece com os raios de luz ao sair de um olho hipermétrope? Eles vão sair de maneira
divergente. Olha só que legal, né? Como que o meu retinoscópio percebe isso? Ele vai perceber, pessoal, observando que o movimento da faixa dentro do olho é a favor do movimento do meu retinoscópio. Bacana. Eu já sei que quando eu tenho movimento a favor, os raios estão divergindo em relação ao meu retinoscópio, eu preciso convergir eles através de uma lente positiva. Vamos colocar lá uma lente mais 1. O que vai acontecer? Lente mais 1, olha só, os raios vão convergir um pouquinho mais. Estão paralelos? Não. Então o paciente ele ainda é um hipermétrope hipocorrigido. Como que isso aparece para mim no meu reflexo pupilar, pessoal? Vamos lá. Os raios eles estão ainda divergindo, então o movimento ele vai ser a favor. A faixa vai estar um pouquinho mais grossa e vai estar mais rápida. Por quê? Eu estou começando a chegar perto da neutralização. E a gente lembra, sinais de neutralização. Faixa mais grossa, faixa mais brilhante e faixa mais rápida. Não precisa decorar, né? Tranquilo, pessoal. Vou aumentar essa lente, vou colocar agora uma lente mais 2. O que aconteceu com os meus raios? Ó, eles agora estão paralelos. Opa, raios paralelos no meu retinoscópio, aquele reflexo pupilar bonito e cheio, o paciente está corrigido. Cheguei na refração do paciente. Legal. E se eu colocar uma lente mais 3, o que aconteceria? Opa, esses raios vão convergir demais, eles vão cruzar. É como se o paciente ficasse míope. É um hipermétrope hipercorrigido. Ele se comporta como um míope. Raio cruzado, na nossa retinoscopia, representa aí um movimento, um reflexo pupilar com movimento contrário. Bacana. Olhei isso aqui, preciso divergir os raios, vou diminuir o poder positivo da lente, vamos voltar para mais 2 e deixar aqui esses raios paralelos para o nosso paciente ficar ali um hipermétrope corrigido. Combinado, pessoal? Bacana. É assim que funciona a retinoscopia. Agora, legal, muita atenção, muito cuidado, porque você precisa diferenciar o conceito de retinoscopia bruta de retinoscopia líquida. Perceba que na nossa discussão que nós tivemos até aqui, a gente estava brincando numa situação hipotética, você estava lá no infinito. A gente sabe que na prática o seu braço ele não é do tamanho do infinito, concorda comigo? Então, perfeito. Então, atenção, no teu dia a dia e nas questões de prova, você não vai estar lá no infinito. Concorda comigo? Então, eu preciso entender que se eu não estou no infinito, os raios de luz que eu solto ali do meu retinoscópio, né, que saem do meu retinoscópio, eles não estão paralelos. Eu preciso, então, descontar essa vergência desses raios. Como que eu faço isso, pessoal? Sempre descontando a distância de trabalho ao final da sua retinoscopia bruta. Perfeito? Então, você acha a sua retinoscopia, isso é retinoscopia bruta. Você desconta a distância de trabalho, você chega, então, na retinoscopia líquida, que é a que você vai prescrever para o seu paciente. Daniel, e como que eu desconto essa distância de trabalho? Você vai pegar lá a distância que você está em relação ao paciente e calcular o inverso dela. Então, descontar 1 sobre a distância de trabalho. Combinado, pessoal? A gente vai fazer algumas questõezinhas e vocês vão perceber como que a gente vai usar esse conceito. Tudo bem? Bacana. Então, vamos lá, pessoal. Resumindo aqui para vocês. Passo a passo da retinoscopia. O primeiro passo é você fazer aqui, ó, uma varredura, que a gente chama, dos meridianos principais. Como assim, Daniel? Então vamos lá. Ó. Meridiano horizontal, eu vou pegar a faixa do retinoscópio na vertical e varrer o meridiano horizontal. O meridiano vertical, eu vou pegar a faixa na horizontal e varrer o meridiano vertical. É assim que nós vamos fazer. Perfeito, pessoal? Bacana. E aí, eu vou avaliar. Movimento contra, lente negativa. Movimento a favor, lente positiva, até que eu consiga neutralizar o meridiano horizontal e o meridiano vertical. Ah, Daniel, como é que eu sei se eu estou chegando perto da neutralização? Lembra lá, olha só, sinais da neutralização. A faixa vai ficando mais grossa, mais brilhante, mais rápida, até que o reflexo fique cheio.
Combinado? Bacana. Com essa informação, pessoal, eu vou ter o que a gente chama aqui de retinoscopia bruta. E eu vou precisar, então, descontar a distância de trabalho para que, assim, eu consiga chegar na minha retinoscopia líquida. Atenção especial! A distância de trabalho você só vai descontar do componente esférico da sua refração. A gente vai chegar lá. Grava essa informação. Combinado? O terceiro passo é você ter já aqui na mão a retinoscopia líquida e aí prescrever ela para o seu paciente. Bacana, tranquilo, Daniel. Vamos aqui fazer umas questões para a gente entender isso na prática, pessoal. Olha aqui comigo, vamos lá. CBO 2008. Um oftalmologista realiza retinoscopia a 1 metro do olho do paciente. Opa, informação essencial. Ele me deu a distância de trabalho, 1 metro. Guarda isso. Beleza? O reflexo se neutraliza com uma lente de +2. A refração do paciente é... Pessoal, vou mostrar todo o raciocínio por trás dessa questão para que você compreenda melhor. Mas com o tempo, você vai conseguir fazer isso aqui de cabeça, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos aqui resumir isso aqui. O que ele deu para a gente? Distância de trabalho 1 metro e neutralização de +2. O que significa essa neutralização de +2? Vamos lá, pessoal. Olha só, significa dizer que ele varreu o meridiano vertical e conseguiu neutralizar o reflexo com +2. Lá na nossa cruz de poderes, a gente vai colocar ó, +2 no meridiano vertical. Legal. Significa dizer que ele varreu o meridiano horizontal e achou também a neutralização com uma lente de +2. Beleza? Ou seja, olha só que interessante. Eu tenho +2 na vertical, +2 no meridiano horizontal. Preciso descontar agora a distância de trabalho. Então, vamos lá. Vou descontar a distância de trabalho de 1 metro, ou seja, 1 sobre 1 metro é uma dioptria que eu tenho que descontar. Legal. Faço ali os descontos, vou ter uma cruz de poder resultante de +1, +1. Qual é a lente que eu vou prescrever para o meu paciente? Uma lente esférica de +1. Essa é a nossa resposta. Bem tranquilo. Beleza? Legal, pessoal. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Um pouquinho mais difícil essa questão. Acompanhe o raciocínio. Durante a isquiascopia, o examinador, distanciado a 1 metro do paciente, distância de trabalho, fundamental, guarda essa informação. Neutralizou a faixa na varredura do meridiano vertical, ele varreu o meridiano vertical e neutralizou com +1. E ele fala que varreu o meridiano horizontal e neutralizou com +3. Legal. Qual alternativa contém a prescrição do paciente? Vamos lá, pessoal. Vamos raciocinar aqui o conceito. O que ele deu para a gente? Ele deu a distância de trabalho de 1 metro, ou seja, eu vou ter que descontar essa 1 dioptria do componente esférico da minha retinoscopia bruta. Tranquilo, já sei que eu vou usar isso logo mais. E ele me deu aqui também a cruz de poderes. Ele falou para mim que no meridiano vertical neutralizou com +1. No horizontal, ele neutralizou com +3. Vamos, pessoal, juntar essas duas cruzes aqui, numa cruz de poder resultante. Vamos lá? Vou juntar as duas, ó. Tá aqui, ó. +1 na vertical, +3 na horizontal. Legal. Perceba, pessoal, que esse nosso paciente ele tem poderes diferentes nos meridianos, ou seja, ele é um paciente que tem astigmatismo. Tranquilo? Como que eu faço a prescrição a partir dessa cruz de poderes? Vamos lá. Primeira regra. Quem vai ser o esférico? O esférico é o mais positivo. Então, a prescrição do óculos do paciente, o mais positivo vai ser o esférico. Beleza? Legal, Daniel. Quem vai ser o cilindro? E aí, é muito simples. O cilindro é a quantidade de casinhas que você vai correr do mais positivo para o menos positivo. Do +3 para o +1. Eu preciso andar o quê, pessoal? 2 casinhas para trás. Concorda comigo? É simples assim, Daniel? É simples assim. Você vai então andar 2 casinhas para trás. -2 é o valor do cilindro.
E aí aqui tá, pessoal, a grande dúvida da maioria dos alunos. A grande dúvida da maioria dos alunos é onde que eu coloco o eixo? E você tem que entender, pessoal, que o poder de um cilindro ele está a 90 graus do seu eixo. Entenda aqui comigo. O mais 3 já resolveu para mim aqui, ó, neutralizou o meridiano horizontal. Perfeito? Agora, eu preciso neutralizar o meridiano vertical. Eu preciso de um cilindro atuando nesse meridiano vertical. Se eu sei que o poder do cilindro está a 90 graus do seu eixo, o eixo desse meu cilindro vai ser a 180. Assim, o menos 2 vai atuar no meridiano de 90 graus, neutralizando ele. Somente isso. Beleza? Tranquilo? Legal, Daniel. Acabou a questão? Não acabou. Lembra da distância de trabalho. Eu tenho que descontar a distância de trabalho do componente esférico. Eu vou lá, olha lá, desconto ali, ó, menos 1. Então vai ficar mais 2, menos 2, a 180. Tudo bem? Percebeu? Nesse caso aqui, eu descontei a distância de trabalho aqui na prescrição. Na questão anterior, eu descontei a distância de trabalho na cruz de poderes. Você pode fazer as duas coisas. Escolha aquele método que você achar mais adequado para você. Combinado, pessoal? Então a resposta para a gente é mais 2, menos 2, com eixo a 180. Legal, vamos treinar mais. O segredo é treinamento. CBO 2010. Um examinador, trabalhando a meio metro de distância, distância de trabalho já me deu, encontrou faixa retinoscópica com movimento a favor. Ao adicionar lentes positivas, observou a neutralização da faixa em todos os meridianos com a adição de mais 2. Pelo exame, esse paciente, ele é bacana, pessoal. Olha só que interessante aqui, né? Vamos lá entender o que a questão trouxe para nós. Distância de trabalho nós temos 0,5 metros. E neutralização, ele falou, olha, em todos os meridianos, com mais 2, eu consegui neutralizar. Então, já sei que esse paciente, pelo menos, não tem astigmatismo. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descontar a distância de trabalho do meu paciente, né? Eu já tenho a retinoscopia bruta, mais 2, bacana. Vou descontar essa distância de trabalho. Distância de trabalho é meio metro, 1 sobre meio metro é 2 dioptrias. Então, mais 2 menos 2 dioptrias é igual a 0. Opa, esse paciente, então, na verdade, ele é um hemétrope. Tá lá, paciente hemétrope. Tudo bem? Vamos para a próxima. CBO 2011. Durante um exame de retinoscopia, a neutralização do reflexo foi obtida com lentes de menos 5. Quais foram os óculos prescritos e qual foi a distância entre o retinoscópio e o paciente? Essa questão é bem interessante, pessoal. Ele te deu aqui, ó, a retinoscopia bruta, menos 5. E ele está querendo te perguntar qual é a retinoscopia líquida e qual é a distância de trabalho. Então, vamos ter que ver cada alternativa. Olha, vamos lá. Se a retinoscopia líquida é menos 3,50, será que essa distância de trabalho está correta? Então, vamos lá. Distância de trabalho 66 centímetros, isso dá quanto de desconto? 1 sobre 0,66, que vai dar 1,5 dioptrias que eu vou ter que descontar. Menos 5. Menos 1,5, isso eu vou ter o quê? Menos 6,5. A prescrição deveria ser menos 6,5 e ele prescreveu menos 3,5. A letra A está errada. Beleza? Letra B. 1 metro de distância de trabalho, então eu tenho que descontar uma dioptria. Menos 5 com menos 1 dioptria, eu deveria prescrever menos 6. E ele prescreveu menos 6. Já tenho a resposta. Letra B. Olha a letra C, da mesma forma, descontar aqui a distância de trabalho de 1 metro, ou seja, uma dioptria. Eu deveria prescrever menos 6 e ele prescreveu menos 4. Letra C está errada. A letra D, ele colocou aqui, ó, 50 centímetros. Quanto que eu devo descontar de distância de trabalho? 1 sobre 0,5, que vai dar o quê? 2 dioptrias. Menos 5, menos 2, eu deveria prescrever menos 7 e ele prescreveu menos 6. Então, para a gente aqui, a resposta ficou clara, né? Resposta, letra B de bola.
Perceba, pessoal, que não tem muito o que o autor inventar. Ele vai perguntar retinoscopia bruta, retinoscopia líquida, prescrição. Perfeito? As questões giram em torno disso. Fazer cada vez mais questões é muito importante para você ter essa bagagem. Então vamos lá, vamos para a próxima. No exame da retinoscopia, as características do reflexo retiniano indicativas de que estamos próximo do ponto de neutralização, pelo qual determinamos a metropia do paciente, são de um reflexo mais tranquilo, né? Ele tem que ficar cada vez mais parecido com um emétrope. Então ele vai ficar cada vez mais largo, cada vez mais rápido, cada vez mais brilhante. Resposta aqui pra gente, ó, tá aqui o nosso resuminho, mas você já marca ali, ó. Letra A, veloz, brilhante e largo. Bacana, tranquilo essa daqui. Você realiza a retinoscopia de um paciente a 1 metro de distância. O reflexo de neutralização é observado sem nenhuma lente auxiliar. Qual das alternativas abaixo melhor representa o estado refracional desse paciente? Pessoal, sempre raciocine descontando a distância de trabalho. Essa questão é para pegar o aluno abandonado. Na hora que ele fala ali, ó, neutralização é observada sem interposição de lentes auxiliares, o que o aluno abandonado vai fazer? Ele vai marcar que o paciente é emétrope. O paciente não precisa nem de lente? É ou não é? Antes de fazer isso, sempre raciocine. Olha que interessante. O que ele me deu? Ele me deu a retinoscopia bruta. Se ele me deu a retinoscopia bruta como sendo não usar lentes auxiliares, ele está falando o seguinte, olha, com 0 graus eu consegui a neutralização. Ok. Retinoscopia bruta é 0. Tenho que descontar a distância de trabalho, que é 1 metro. Ou seja, 1 metro tenho que descontar 1 dioptria. 0 menos 1 é igual a menos 1. Ou seja, o paciente precisa de uma lente de menos 1. Ele é o quê? Míope. Letra A é a resposta. Então não caia nessas pegadinhas. Pessoal, para a gente encerrar agora, CBO 2024. Considere a distância de trabalho de 66,7 centímetros, ou 1,5 dioptrias. Ele já te deu em dioptria para você usar como desconto de distância de trabalho. O autor foi legal. E a retinoscopia abaixo? Qual é o erro refracional? O grande diferencial dessa questão que foi bem legal é que a retinoscopia abaixo foi um vídeo. E aí, pessoal, quem sabe faz ao vivo, é ou não é? Como que eu resolvo esse tipo de questão? Primeiro, ele está vendo que o movimento ele é a favor, ou seja, ele vai ter que usar lentes positivas. E aí ele está usando lente positiva. Legal. Agora, eu preciso entender qual lente positiva vai neutralizar os meridianos. Então vamos ver, ó. Ele já passou pela meio, pela mais 1, não neutralizou ainda. Mais 1,5. Ó, meridiano horizontal, não neutralizou. Vamos ver o meridiano vertical. Ó, meridiano vertical, legal, neutralizou. Então, primeiro conceito, na nossa cruz, aqui no meridiano vertical é 1,50. Legal, mais 1,5. Agora, a minha atenção vai para o meridiano horizontal. Qual é a lente que neutraliza o meridiano horizontal? Então, ele já está tentando mais 2, não foi, agora foi para mais 3. Vamos lá. Meridiano horizontal, cadê? Aí, legal. Meridiano horizontal neutralizou com mais 3. Então, vamos anotar aqui, ó, mais 3. Bacana, pessoal. Vamos prescrever essa cruz de poderes aqui? Vamos lá. A gente sabe, o esférico, quem é? É o mais positivo. Então, mais 3. Beleza. Agora, eu preciso encontrar o cilindro. E é muito fácil. O cilindro, pessoal, você vai pegar o mais positivo e vai ver quantas casinhas você tem que andar em direção ao menos positivo. Então, de mais 3 para mais 1,5, eu tenho que andar menos 1,5 para trás. Perfeito? Então, menos 1,5. E agora eu preciso identificar qual é o eixo desse meu cilindro. Raciocina comigo, pessoal. Mais 3 está neutralizando o meridiano horizontal. Agora, eu preciso que o menos 1,5 neutralize aqui o meridiano vertical. E eu sei que em um cilindro, uma lente cilíndrica, eu sei que o poder dela está a 90 graus do seu eixo. Se eu quero que essa lente neutralize o meridiano de 90 graus,
o seu eixo tem que estar a 180 graus. Então, tá aqui, legal. Tem muita gente que tem confusão nessa hora. Eu vou dar uma dica para você. Percebe que a gente sempre usa o mais positivo? Então, acompanha comigo. O esférico, ele é o mais positivo. Ok. O cilindro, ele é a diferença do mais positivo em relação ao menos positivo. Legal. E o eixo é o eixo do mais positivo. Pronto. Uma diquinha para você aí gravar e responder essas questões. Então é sempre o mais positivo que vai te guiar aqui. Combinado, pessoal? Tranquilo? Te apresentei o racional, mas agora estou te apresentando também uma diquinha para você acertar essas questões. Legal. Agora, olha só que interessante. Eu tenho que marcar essa alternativa, mais 3, menos 1,5, com eixo a 180. Isso aqui é para o aluno abandonado, aluno de rua. Você que é Oft Review não vai fazer isso, porque você sabe que você tem que descontar a distância de trabalho. Essa é a minha retinoscopia bruta. A distância de trabalho é de 1,5, então eu tenho que descontar a distância de trabalho do nosso esférico aqui. Resultado, qual é a lente prescrita? Mais 1,5 menos 1,5 com eixo a 180. Nossa resposta, então, é a letra A. Bacana, pessoal. Questão bem interessante, questão bem legal, bem diferente. Agora, galera, a missão que vocês têm é treinar todas as questões que a gente tem na plataforma desse tema aqui. Tem mais de 20 questões comentadas em texto e em vídeo, com todas as possíveis formas dele ser cobrado. Beleza? Qualquer dúvida, galera, manda mensagem. Manda mensagem pra gente, manda mensagem lá no grupo, que a gente faz questão de fazer o cálculo com você e te ajudar. Muito obrigado e até a próxima.